Você já teve dúvidas sobre o ministério profético? Você já se perguntou, todos que profetizam são profetas? Fique aqui comigo, no Talk Profético de hoje nós vamos falar sobre o ministério profético. Fábio Coelho, autor do livro Não Apagueis o Espírito, define profecia da seguinte forma, que profecia é a expressão dos segredos da mente e do coração de Deus através de uma linguagem humana. Deus comunica a sua vontade ao coração de seus filhos e nós percebemos que por meio disso Deus comunica a sua vontade a uma pessoa, a uma igreja, a uma cidade. E nesse vídeo nós não vamos conseguir falar sobre todo o mundo profético. São muitos assuntos, são muitas ramificações. Inclusive o autor Jim Rohn, no seu livro O Poder Profético da Visão, fala sobre as ramificações do ministério profético. Existem pregadores proféticos, existem profetas de ofício, existe dom de profecia, arte profética, músicas proféticas, pregadores proféticos. Existem várias ramificações. Mas quando a gente olha para isso, nós entendemos que todos aqueles que nasceram de novo e que têm o Espírito de Deus, que são cheios do Espírito Santo, podem profetizar. Basta ter nascido de novo e ser cheio do Espírito Santo. Mas nesse vídeo eu quero falar dois aspectos do ministério profético. Um é o dom de profecia e o outro é o ofício de profeta, que são duas coisas diferentes. E muitas pessoas acabam confundindo as duas por falta de entendimento no assunto. Mas olha isso, a pergunta que muitas pessoas fazem é: todos que profetizam são profetas? E a resposta é não, nem todo mundo que profetiza é profeta. E a segunda pergunta é: todos podem profetizar? E a resposta é sim, todos podem profetizar. Olha o que diz em 1 Coríntios 14:31, diz assim: porque todos podeis profetizar. Então, como eu falei, aqueles que nasceram de novo e que são cheios do Espírito Santo, eles podem profetizar, mas não significa que são profetas. E eu quero falar aqui alguns pontos sobre a diferença entre os dois. A primeira é que eu quero falar sobre o papel do dom de profecia. Em 1 Coríntios 14:3, o apóstolo Paulo diz dessa forma: mas o que profetiza aos homens faz para edificação, exortação e consolação. O propósito do dom de profecia é essas três coisas: edificar, exortar e consolar. O dom você pode buscar. Em 1 Coríntios 14:1, o apóstolo Paulo diz: segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. O ofício de profeta, ele já tem uma outra responsabilidade, ele já tem um outro propósito. Uma coisa que as pessoas confundem, que quando alguém profetiza e ela acha que essa pessoa é um profeta, ela acha que um profeta de ofício, a função dele é profetizar. E eu quero dizer para você que isso não é verdade. Ele profetiza, mas a função principal do profeta de ofício não é ficar profetizando. Em Efésios capítulo 4, do 11 ao 12, você vai ver os 5 ministérios, lá em Efésios 4:11, que diz assim: Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E qual é a função do profeta de ofício? Uma das coisas é direcionar. Ele vem para direcionar, corrigir, advertir, governar e equipar o corpo de Cristo. Então o profeta de ofício não tem a ver com a habilidade de profetizar. O profeta de ofício tem a ver com identidade. A forma como ele vê o mundo,
mundo, a forma como ele se comunica, tudo para ele envolve o mundo do profético. Não é uma habilidade, não é uma coisa como o dom de profecia, que você profetiza sobre alguém debaixo da inspiração do Espírito Santo, debaixo da inspiração do Espírito, você vai fluir nessa habilidade sobrenatural de revelar o coração e a mente de Deus sobre a vida de alguém. E o ofício tem a ver com identidade, aquilo que a pessoa é, tem a ver com isso. E os profetas não é uma decisão própria. Eu não decido, não tem a ver comigo acordar hoje e decidir que eu sou um profeta. Deus escolhe os seus profetas. Não é uma escolha nossa. Você não pode acordar hoje e falar, a partir de hoje eu sou um profeta. É Deus quem escolhe os seus. Isso é uma responsabilidade de Jesus, de Deus escolher os seus profetas. Espero que você tenha entendido os detalhes. Se você não entendeu, veja de novo esse vídeo, veja todos os pontos que eu falei, a diferença entre dom de profecia e ofício de profeta. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ser relevante para a vida dela. Eu tenho certeza que Deus vai, por meio da sua vida, comunicar a vontade dele por meio da sua vida sobre a vida de outras pessoas. Beleza, pessoal? Tamo junto e até o próximo vídeo.